Saudações internautas e bem-vindos à Angop. Hoje, para mais uma edição do nosso Conversas Livres, vamos hoje falar sobre um tema que realmente deixa-nos a todos um bocadinho não que tristes, porque entendemos que há para todas as coisas um tempo determinado. Hoje trazemos um tema profundo e muito significativo. Vamos falar do Papa Francisco e os seus feitos em prol da juventude. Eu tenho comigo hoje, e claro está, é a primeira vez que temos este painel assim bonito, três grandes vozes ativas do escutismo angolano. Eu vou conversar com Francisco Lunguenda, ele que na verdade é comissário para os adultos no escutismo da Associação de Escutistas de Angola. Eu vou conversar igualmente com Santos Kiala, é membro do Comitê Regional de Luanda e, claro está, não poderemos deixar de ter aqui uma senhora, né? Está a representar-nos e muito bem aqui a Niriam Mikolo. Ele é vice-presidente do Comitê do Fórum Jovem Regional de Luanda. Aos três, obrigada por terem aceito o nosso convite e bem-vindos. Nós é que agradecemos. Gratidão recíproca. Muito bem. Eu vou começar já por perguntar-vos, e porque muitas vezes nós falamos de jovens e de juventude e tudo mais, mas o que é o escutismo? Quando falamos de escutismo, estamos exatamente a falar de quê? Muito bem, muito obrigado. Olha, ainda que não perguntasse, nós teríamos mesmo que fazer esse enquadramento. Pois. Então, saudações a todos os telespectadores que nos acompanham, sempre alerta para servir para todos os escuteiros. Saudações aqui aos companheiros de painel, nossos colegas, saudações à Florinda. O escutismo é um movimento de educação. Portanto, é um movimento de educação de crianças, adolescentes e jovens, que foi fundado há 118 anos na Inglaterra. E por conta da sua essência, que assenta em valores e princípios como deveres para com Deus, dever para com os outros, dever para consigo próprio, rapidamente se espalhou pela Europa. Portanto, 2 anos depois, já tínhamos na Europa, né? Estamos a falar de 1907, quase 10 mil escuteiros. E, em consequência, espalhou-se também rapidamente pelo mundo. Hoje é o maior movimento de educação de jovens a nível do mundo, com perto de 70 milhões de membros, e é também o maior movimento de jovens não partidários em Angola. Portanto, em Angola, este movimento é representado pela Associação de Escuteiros de Angola, que é a legítima representante do movimento que detém o direito exclusivo da aplicação do método escutista. Portanto, é a Associação de Escuteiros de Angola que representa o escutismo no nosso país. Portanto, ele é um movimento de educação em que os jovens entram, em princípio, a partir dos 6 anos e fazem um percurso que lhes leva até os 25 anos em 4 categorias. A última categoria é dos caminheiros, que é o perfil de saída, que é exatamente o lenço que temos aqui da nossa caminheira Níria, não é? Portanto, nós somos, de facto, o maior movimento juvenil de Angola. Estamos, nessa altura, nas 21 províncias de Angola. Como disse, somos 60 mil, perto disso, dos quais estão esses 3, e com certeza teremos em breve a Florinda. Não, eu posso entrar para o escutismo, mas para os caminheiros, vocês andam tanto... Níria, como é que vocês, e principalmente sendo jovem, e disse muito bem aqui o nosso presidente, que há vezes que nós, por exemplo, que ainda não estamos no movimento, olhamos para vocês, ai meu Deus, como é que eles conseguem? Como é que é possível? Como é que encaras? Como é que começa a tua jornada neste não digo aventura, mas que é aventura no escutismo? Como é que entras e quando é que entras? Eu entro para o movimento em 2014, com 12 anos, na segunda secção, que usa um lenço verde, dos júniores. Passo pela terceira secção, que usa o lenço azul, os séniores. E agora estou na quarta secção, que é dos caminheiros. E quanto à minha vivência escutista, já lá se vão quase 11 anos. E é uma experiência, como o chefe fez menção, o escutismo prepara os jovens para servir o mundo. Então nós somos preparados para ser, como diz a Bíblia, o sal e a luz da terra. E é uma alegria enorme fazer parte deste movimento. E sobre os caminheiros, o nome é suscitante, caminheiros, caminhamos muito. Na verdade, dentro do movimento nós temos etapas e compromissos a cumprir. E a quando das nossas caminhadas é sempre com um objetivo, e nós somos treinados para
fazer tudo para atingir o nosso objetivo, todas as nossas caminhadas em prol de um objetivo, de uma meta. Uau. E a Florinda não vai para os caminheiros, já tem idade para dirigentes. Olha, eu gosto tanto, e por que eu falo? Porque o meu filho ontem disse-me assim, queria fazer parte do movimento. Ontem não, antes de ontem. E coincidentemente vocês estão aqui hoje. O que é que representa o lenço verde? Pois, E já com estas faixas, assim, parece-me que há um detalhezinho aí. muito bem. Este é o lenço daqueles que chamamos de voluntários, adultos. Aqueles que são responsáveis destes jovens, das 4 etapas que aqui falamos. Portanto, no escutismo existe a linguagem técnica que estamos estado a dizer que existem adultos e jovens. Quem é o jovem para o escutismo? Jovens são todos os escuteiros que se encontram nessas 4 etapas. Portanto, eles não caminham só. Não vivem só. A presença de um jovem requer sempre a presença de um adulto. Tanto como dizia Emile Durkheim, um sociólogo, de que os adultos têm a responsabilidade de preparar as gerações mais jovens. Portanto, precisa de um adulto para passar alguma experiência. Usa esse lenço aquele que está fora dessas 4 etapas. Portanto, chamamos dirigente, representa a chefe, responsabilidade. Responsabilidade no escutismo. Portanto, o irmão mais velho que está aí para portanto, ajudar, caminhar com o jovem. Vocês têm que vir, eu preciso saber muita coisa sobre o escutismo. de facto. Mas como hoje vamos falar aqui sobre o Santo Padre, eu quero que vocês voltem para falarmos um bocadinho sobre, porque esta questão de entrar, como entrar, onde se dirigir, provavelmente muitos jovens querem fazer parte da associação, mas infelizmente não sabem onde se dirigir. Eu acho que no fim vamos falar sobre isso. Eu volto aqui para o Sr. Francisco. Como é que o escutismo em Angola interpreta a figura do Papa Francisco? Ora bem, muito bem, uma boa pergunta. O Papa Francisco é daquelas figuras que, sendo líder religioso, impactou fortemente a humanidade. É para nós, os escuteiros, e para os jovens gerais, que acompanhamos o seu percurso, o seu pontificado, uma referência indubitável. É aquele pai, aquele pastor que doou-se até o último segundo da sua vida para cuidar e animar as suas ovelhas. É dele que nós ouvimos que um pastor deve ter o cheiro das ovelhas. Portanto, se o pastor não cheira as ovelhas, é porque está distante das ovelhas. E ele teve exatamente essa vertente de presença ativa na vida do seu rebanho. Então, por isso é que será sempre lembrado como o Papa da proximidade, o Papa do povo, o Papa das pontes, não é? Aquele Papa carismático, o Papa da simplicidade. Portanto, é uma referência que fica para a humanidade, especialmente para nós os jovens e jovens escuteiros. Muito bem. Niriam, quais foram, na sua opinião, os gestos mais marcantes do Papa com a juventude? O Papa Francisco era um Papa muito próximo à juventude. Muitas foram as mensagens que foram dirigidas aos jovens e especificamente para os escuteiros. O Papa foi aquele que reforçava muito o que é o nosso modo de vida dentro do movimento. Ele falava muito da responsabilidade social que os jovens deviam ter para a transformação do mundo. E é isso mesmo que o escutismo nos pede, ser os agentes de transformação, de revolução dentro da nossa comunidade. Então, as mensagens do Papa quanto a isso foram de reforço, de incentivo, para que nós consigamos caminhar dentro do nosso método e ser realmente agentes de transformação. E é isso que vocês são. Kiala, que impacto teve a Jornada Mundial da Juventude na vida dos escuteiros angolanos? Na verdade, dizer que a Jornada Mundial tem sido, até aqui, uma oportunidade, e para os escuteiros, toda atividade em que um escuteiro participa, a considera como uma oportunidade educativa.
Portanto, tem sido uma forma em que os escuteiros participam e trazem de lá várias experiências, várias vivências, até de organizar grandes eventos, não é? Tanto nunca uma pessoa participa tanto da Jornada Mundial e sair de lá como foi, não é? Então, sempre trazem uma experiência e que vale a pena para a nossa associação. Agrega sempre algum valor, tanto na organização de eventos, bem como o sentido espiritual, porque esse é um dos focos da atividade, o sentido espiritual de que se vive na atividade e que, pronto, o jovem participa e ao regressar diz, olha, eu estive lá, vivi isso e conseguem partilhar conosco as experiências vividas lá. Portanto, vale a pena. Vale a pena. Vale a Sempre. pena. E eu fico agora curiosa. O Papa Francisco falou muito sobre o cuidar da casa comum. Como é que vocês, e este é para todos, para os três, sintam-se à vontade em responder, como é que o escutismo trabalha nesta mensagem? Cá por Angola, como é que vocês trabalham no cuidar da casa comum? Muito bem. Olha, nós estivemos a conversar antes de entrar que o Papa Francisco, portanto, não temos registro de promessa de escuteiro da parte dele, mas ele teve uma vida de escuteiro. Primeiro é que é conhecido como o Papa da Ecologia, não é? Portanto, é só ver a escolha do nome Francisco, né? O santo da natureza, portanto, o santo que chamava irmãos a todos os seres vivos. E ele escolheu exatamente Francisco. Ele, portanto, fez sair a famosa encíclica Laudato Si, portanto, onde passa uma mensagem clara de que nós, os seres humanos, somos administradores da terra, não somos os donos, portanto, devemos cuidar dela. E o escutismo tem presente isso desde a sua existência. Portanto, o escuteiro, ao aderir ao movimento, faz um compromisso, uma promessa, em que aceita voluntariamente viver um código de conduta que nós chamamos Lei do Escuta. Lei do Escuta, que tem 10 artigos. Portanto, onde temos valores como a lealdade, a honra, o respeito, a obediência. Mas o 6º artigo desse código de conduta, que é a Lei do Escuteiro, diz exatamente que o escuteiro protege as plantas e os animais. Portanto, estamos a falar de 118 anos que nós já trabalhamos nisso. E 30 anos que trabalhamos nisso a nível de Angola. Além disso, a forma como se faz escutismo, nós chamamos de método escutista, prevê que entre os 8 elementos que devem abarcar esse método, um deles é a relação com a natureza, a nossa relação com a natureza. Ou seja, o escutismo privilegia as suas atividades no ar livre. Para quê? Para que os jovens possam conhecer a natureza e possam amar. Então, para nós escuteiros, a natureza é um verdadeiro templo, porque é o espaço onde nós temos maior proximidade com o divino. É um clube, porque é o espaço onde os jovens podem estar à vontade. Portanto, à vontade. E é um laboratório, porque as melhores experiências dos jovens acontecem exatamente na natureza. Então, é um casamento perfeito daquilo que foi a mensagem forte do pontificado de Papa Francisco, aquilo que os escuteiros já têm presente no quadro dos seus valores e da sua proposta educativa. Ou seja, Miriam, cuidar da casa comum, o que é ao certo? Quando o Papa fala sobre, já acrescentando aqui o que disse o líder Francisco. Como falou o chefe Francisco, o Papa, nas suas abordagens, mostrou-se muito que era um jovem escuteiro de espírito. E o chefe falou sobre os elementos do método escutista, tem o 7º elemento que fala sobre o envolvimento comunitário. Então, na nossa vivência escutista, nós procuramos trabalhar não só em prol do nosso desenvolvimento, mas em prol do desenvolvimento comunitário também. A dificuldade do outro é a nossa dificuldade, a dificuldade do meio é a nossa responsabilidade. Por isso mesmo é que dentro do movimento nós trabalhamos com projetos de desenvolvimentos de várias áreas, a área ecológica, da saúde, de educação, para trabalhar naquilo que é a dificuldade das nossas comunidades. Assim sendo, é preciso ter empatia para se viver nesta casa comum, que é ela. De facto, é preciso ter empatia para amar
essa casa comum. E permita fazer aqui um paralelismo. Estamos a falar de duas grandes figuras, de um Papa, uma figura mundial, mas também do nosso fundador, Robert Stephen Smith Baden-Powell. Simplesmente Baden-Powell, também uma figura mundial. Baden-Powell, desde os primórdios do escotismo, lá numa das suas mensagens, vai recomendar aos escuteiros o seguinte: escuteiros, procurai deixar o mundo um pouco melhor do que o encontrastes. Portanto, surge o Papa Francisco com a encíclica Laudato Si, também a fazer esse apelo. Portanto, há aqui um casamento perfeito para dizer que nós, escuteiros, temos essa doutrina de cuidar da casa comum, é doutrina, portanto é algo que já vive no nosso DNA, mas a mensagem do Papa acaba sendo um toque para despertar. É como que se tens o chá, colocas o açúcar, enquanto não mexer e não fizer algum movimento, o chá não fica doce, não é? Mas está lá o açúcar. Daí que nós, escuteiros, temos essa doutrina. A mensagem do Papa vem para dar esse toque, para nos lembrar: olha, desperta, escuteiro, você tem essa missão de deixar o mundo um pouco melhor do que encontraste. É a casa comum. E um comprometimento de todos, tanto assim, e que voltamos agora às perguntas para todos, e sintam-se à vontade em responder. Quais foram os valores, ou que valores é que o Papa Francisco que valores que o Papa Francisco, na verdade, deixou mais se alinham com os princípios do escotismo? Na vossa visão, muitos deles estão alinhados ou vocês se vão adaptando aos princípios deixados pelo Papa Francisco? Completamente alinhados, completamente alinhados. Portanto, aqui o Papa Francisco foi aquela figura da simplicidade, da humildade. E nós, escuteiros, trabalhamos isso também na nossa proposta educativa, nesse código de conduta, não é? Nós falamos da pureza nos pensamentos, nas palavras e nas ações. Nós falamos de ser sóbrio e econômico, não é? Não ser exibicionista. E o Papa passa essa mensagem desde o início do seu pontificado, e nós já acompanhamos, o Papa abdicou de muitas benesses, tanto que tem direito a essa figura. Tanto a simplicidade, a boa disposição de espírito. Portanto, o Papa Francisco apelava sempre para essa questão da boa disposição de espírito e era uma pessoa bem disposta. Como disse aqui a Camila Níria, era de facto uma figura que, apesar da idade, tinha espírito de jovem. E nós também, no nosso Código de Conduta, a lei de escuta diz que o escuteiro tem sempre uma boa disposição de espírito. A irmandade, o Papa das Pontes, né? É aquele que nós temos registro. O diálogo interreligioso cresceu muito nos últimos 12 anos, entre a Igreja Católica e as outras denominações religiosas. E o escutismo é um dos exemplos mais bem acabados dessa convivência na diferença. Desde que existe o escutismo, os escuteiros de várias denominações religiosas convivem como irmãos de forma tranquila. Tanto aqui em Angola, nós temos isso. Tanto a Associação dos Escuteiros de Angola é uma organização multiclerical. Tanto temos escuteiros católicos, quirmanguistas, evangélicos, Exército da Salvação, mas convivemos na diferença com essa irmandade que o Papa Francisco também nos legou. Portanto, na verdade, a vida do Papa Francisco foi uma vida de escuteiro, não é? Portanto, perfeitamente alinhada com aqueles que são os nossos valores. Muito bem. Nírian, o que é que os jovens escuteiros reagem e como é que reagem aos apelos do Papa para serem revolucionários? Ele apela para que sejamos revolucionários do bem. Como é que a juventude está e como é que o escutismo reagiu a este apelo? Como já mencionado, o Papa Francisco sempre foi, nas suas mensagens, reforçou aquilo que é a nossa vivência escutista. E os jovens escuteiros em Angola abraçam ao apelo do Santo Papa para ser esse revolucionário, não é? Tanto é que os nossos núcleos e agrupamentos
são chamados a trabalharem em projetos de desenvolvimento local. Então, quando se vê um escuteiro numa comunidade, deve ser visto como uma figura de transformação, tanto aqui ao passar pelas ruas, que se uma pessoa está a necessitar de alguma coisa, a primeira pessoa a quem se olhar é sempre o escuteiro que está a passar, porque é essa mensagem que nós passamos, que nós estamos para servir. Já agora nós caminheiros que usamos o lenço vermelho, a nossa divisa é servir. Então nós estamos ao serviço de Deus, da igreja e do nosso próximo. Uau, muito forte. Qual é o papel de fé ou da fé no escutismo, especialmente para e entre os jovens, para os jovens e entre os jovens, que ela existe uma necessidade de falarmos sobre, vez há que nós mostramos uma coisa quando na verdade a nossa fé dita outra coisa. Qual é o papel do escutismo, qual é o papel da fé no escutismo, assim é que está certo? Muito bem, dizia o chefe Francisco sobre o nosso código de conduta, para começar a confirmar aqui que no nosso código de conduta está escrito que a honra do escuta inspira confiança e o escuta é leal. Para dizer que o escuteiro tem de ser autêntico, verdadeiro. O que fala é o que faz. E para o escuteiro, a fé é farol. Portanto, é luz para o nosso caminho. Porque nos princípios que norteiam o escutismo, são 3 grandes pilares, 3 grandes princípios. O primeiríssimo princípio é ligado a Deus, o dever para com Deus. Ou simplesmente o escuteiro orgulha-se da sua fé e por ela orienta toda a sua vida. Portanto, para dizer que a fé é o farol que guia o escuteiro, que guia o jovem escuteiro. Portanto, ou seja, um escuteiro, antes de escuteiro, tem que ser uma pessoa que tenha e que exerce a sua fé. De facto. É uma componente fundamental. Fundamental e é inegociável. Não é possível ser escuteiro se você não acredita em Deus, na existência do Supremo, adorá-lo e amá-lo sobre todas as coisas. Este é o primeiro princípio fundamental, sem o qual o seu ingresso para a nossa associação fica felizmente vetado. E o feliz é curioso. Vocês já participaram em algumas atividades escutistas internacionais onde a presença ou a mensagem do Papa foi central? Olha, por acaso não temos registro de ter havido uma atividade escutista internacional, das tradicionais que nós temos, o grande encontro de escuteiros que nós chamamos Jamboree Mundial, o grande encontro dos caminheiros que nós chamamos Rover Mundial, que vai acontecer agora em Portugal. Não temos registro de uma atividade escutista internacional ter a presença de um Papa. Se calhar um dia teremos. No entanto, o que temos é exatamente a presença do Papa nos encontros com jovens escuteiros, vários grupos que vão a Roma, e quando visita alguns países também encontra-se com jovens escuteiros, e sobretudo as Jornadas Mundiais da Juventude, não é? Que no caso o Papa Francisco participou em 4, não é? Portanto, ele participa nas jornadas, atenção que elas acontecem de 3 em 3 anos, e ele começou a participar logo no ano da sua eleição, em 2013, no Brasil. E deixou-nos grandes marcas. Portanto, foi no Brasil que o Papa Francisco exortou os jovens a não ficarem na varanda a assistir o mundo a passar. Portanto, ele convidava os jovens a participar. Os jovens devem ser atores do seu destino, não podem ser espectadores, não é? E agora em Portugal, o Papa Francisco, além de deixar claro que nós temos mãe, porque para os cristãos católicos existe aquela devoção a Maria e a crença de que é a maior intercessora que temos no céu, portanto, a mãe de Jesus. E o Papa Francisco em Portugal, na Jornada Mundial em 2023, reafirmou que nós temos mãe. Portanto, além de dizer que a igreja é aberta a todos. Atenção, é preciso também sublinhar que as Jornadas Mundiais da Juventude, que foram criadas pelo Papa João Paulo II, em 85,
na verdade, tem como objetivo o encontro do Papa com os jovens, mas não só os jovens católicos. Por isso é que é a Jornada Mundial da Juventude, e não dos jovens católicos. Portanto, é um encontro aberto a todos. Então, são muitas memórias que temos do Papa em contacto com os jovens, mas assim uma atividade internacional só de escuteiros, nós não temos ainda registro. Teremos um dia, com certeza. Claro, eu creio que sim. E nós vamos convidá-lo a permanecer do outro lado. Somos a Agência Angola Press, o programa é Conversas Livres. Aqui a conversa realmente é livre. Os jovens trazem-nos a essência do que pensam, do que são e daquilo do que querem e perspectivam para o futuro. Hoje estamos a conversar com 3 escuteiros que nos estão a trazer aqui a essência e a realidade do que é o seu dia-a-dia e também sobre a vida e obra do Papa Francisco, que deixou-nos na segunda-feira. Portanto, nós vamos continuar a falar sobre, queremos lhe convidar a clicar aí no sininho, partilhar o nosso conteúdo, que mais pessoas precisam saber e ouvir sobre esta comunicação que estamos aqui a usar. Eu volto aos nossos convidados e para agora perguntar, o Papa teve uma linguagem direta com os jovens, isso foi visível e todos nós sabemos. Eu gostaria de saber se vocês sentem que ele compreendia realmente as dores da juventude. Eu vou começar por si, que o Papa sentia de facto as dores, as ambições e preocupações da juventude. Pronto, num mundo em que cada vez se torna difícil a vida, vemos um Francisco, tanto Jorge Bergoglio, que adota o nome de Pontífice Francisco, tanto o santo da simplicidade, como já aqui falamos, para dizer que nessa sua simplicidade sempre soube, e até porque esteve próximo das pessoas e do mundo, viveu, sabe da realidade da juventude e, portanto, procurou sempre trazer uma palavra de esperança aos jovens. Ele dizia aos jovens, que numa das suas mensagens, que jovens não sejam administradores de medos, mas sim semeadores de esperança. Trazia para as várias dificuldades da juventude o elemento esperança, de que apesar das várias vicissitudes que a vida oferece aos jovens, mas ele sempre fez apelos de esperança e de resiliência, sobretudo. Tanto uma mensagem de incentivo nunca faltou da parte do Papa Francisco, para dizer que foi conhecedor, sim, e até por conta da sua simplicidade existe uma característica muito sonante à juventude. Tanto o jovem, quando encontra uma pessoa muito séria, já adulta, séria, tanto a seriedade repulsa, a simplicidade aproxima. E o Papa Francisco, por ter sido uma figura simples, já podemos aqui compreender que aproximava. E quando nos aproximamos, procuramos saber das dificuldades de outrem. E essa simplicidade que causa aproximação, então fez com que o Papa tivesse informação de perto das dificuldades e várias vicissitudes que os jovens passavam. Daí a sua mensagem de esperança. E terminamos agora, estamos a viver 2025, o ano jubilar, né? De 25 em 25 anos, a Igreja proclama um ano jubilar. O último jubileu foi em 2000, esse é 2025, portanto, somos chamados a sermos peregrinos da esperança. Portanto, essa mensagem forte que o Papa, no seu pontificado, deixa para a juventude. Em Angola, Nirian, em Angola, como é que podemos, na verdade, os escuteiros podem ajudar a concretizar os apelos do Papa à solidariedade e ao serviço comunitário? Vocês têm incentivado, têm feito com que o que tivera dito Papa hoje se concretize não só nos escuteiros, mas também na juventude angolana? Sim. Eu havia feito menção que nós trabalhamos em prol de projetos e os nossos projetos não são unicamente para os escuteiros. Nós trabalhamos com o envolvimento comunitário, que faz parte do
do método escutista, o sétimo elemento do método escutista, e esse envolvimento comunitário não diz apenas que nós vamos trabalhar para a comunidade, diz que nós vamos trabalhar com a comunidade. Então são chamados todos os jovens e não só das nossas comunidades a trabalhar em prol deste desenvolvimento que nós tanto queremos para Angola. Então nós trabalhamos nos nossos projetos e precisamos que a comunidade em geral trabalhe conosco para que juntos consigamos atingir aquilo que é o apelo do Santo Papa. Tanto assim que Francisco, que não é o Papa, que papel têm os líderes adultos como, na verdade, o comissário na transmissão da visão do Papa para os mais novos? Vocês têm muito por fazer, porque disse bem, a partir dos 6 anos já se pode entrar para a associação. Exatamente, como disse o chefe Santos no início, o nosso movimento tem essa característica de ter jovens e adultos, né? Os adultos são os voluntários, e dizer aqui agora que a Associação dos Escuteiros de Angola é nessa altura cotada como aquela que tem a maior bolsa de voluntários do país. Nós somos perto de 7.000 voluntários, adultos, que servimos esses jovens que estão exatamente em crescimento, né? Em crescimento. Então, nós, os adultos, estamos exatamente para ajudar o jovem a percorrer um caminho em segurança, porque é um caminho que nós já percorremos. Portanto, é a lei da vida. As gerações mais velhas já passaram por aquilo que as gerações mais novas eventualmente não conhecem. Então, nós estamos aqui para garantir que ele vai fazer esse percurso em segurança. Por isso é que nós não somos, vamos dizer assim, professores. Não, nós somos irmãos mais velhos. Aqueles que acompanham exatamente esse percurso, esse crescimento dos nossos jovens. Cabe também a nós, como adultos, porque o processo de educação é um processo complexo, não é? Portanto, não é um estalar do dedo, a pessoa está educada. Então, nós também temos esse papel de mostrar referências. E, infelizmente, o nosso mundo hoje está cada vez mais carente de referências, que tem essa amplitude global, como o Papa Francisco. Então, nós, enquanto adultos, fazemos isso. Olha, modelo de vida, modelo de simplicidade. Tanto o Papa Francisco é uma dessas referências que nós, como adultos, devemos testemunhar para servir exatamente de inspiração para a vida dos nossos jovens também. Há aqui algo que a mim muito preocupa. Que desafios enfrentam os jovens que ala escuteiros hoje, e como é que a espiritualidade pode ajudá-los? Sabemos nós que todos enfrentamos desafios. Quais são os que os escuteiros vivem e de que maneira é que a espiritualidade pode ajudar a ultrapassar? Muito bem colocada a questão aí, muito obrigada. Na verdade, aqui os desafios que afetam o jovem escuteiro, certamente afetam qualquer outro jovem. E os escuteiros têm a graça de encontrar o elemento fé, a que nos referimos no princípio, de que o escuta orgulha-se da sua fé e por ela orienta toda a sua vida. Portanto, a questão espiritual ajuda o jovem a viver as dificuldades com alegria. Porque ele vai meditar a palavra de Deus, e o Evangelho de São João nos vai dizer isso no capítulo 16, de que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Portanto, o jovem escuteiro, diante de alguma situação, ele procura ser resiliente, a pensar nos princípios religiosos a que acredita, e sabe que onde terminam as suas forças, aí começa a força de Deus. Onde termina a sua inteligência, aí começa a inteligência do Senhor. Portanto, para dizer que eu faço até aqui, onde não consegui, Senhor, ajuda-me. Portanto, é um jovem resiliente, um jovem cheio de esperança, que não fica a choramingar por conta das várias dificuldades que a vida oferece. Então, aí o elemento espiritual joga um papel preponderante diante dessas dificuldades. A diferença aqui, desculpa acrescentar, está exatamente na abordagem, não é? Como diz o chefe Santos, os escuteiros enfrentam as mesmas dificuldades que os outros jovens.
Agora, a forma como aborda essas dificuldades aqui é diferenciada. A nossa proposta educativa, e vamos novamente chamar aqui o nosso código de conduta, porque o jovem promete cumprir e viver exatamente a lei de escuta. Tem um artigo 8º que diz que o escuteiro tem sempre uma boa disposição de espírito. Ou seja, perante as dificuldades, ele canta, sorri e se calhar assobia, porque ele tem aquele entusiasmo de ir para frente, não é? Então, aqui a diferença está exatamente na abordagem dos desafios. Uau, muito forte. Forte ainda é, dentro de uma das estrofes do nosso hino, o hino da AEA, de Escuteiros de Angola, Associação de Escuteiros de Angola, há aí um trecho que diz que e por isso ao impossível, pum, 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 pontapé. Portanto, para o jovem escuteiro, a forma como aborda as dificuldades é diferente, e aqui com todo o respeito que temos de todos os outros jovens, mas os escuteiros olha para a dificuldade, ele contorna, ele dá um pontapé ao a palavra é impossível. Nós tiramos o damos um pontapé Possível. e ficamos com a palavra possível. Uau, que bênção. Como é ser uma jovem mulher no escutismo e que ligação sentes? Eu não sei se... Porque eu creio que é um desafio enorme, não é? Por exemplo, esta caminheira, como é que lidas com tudo isso? Como é que as mulheres no escutismo são vistas? Sentes que... E não é isso que quero, mas já querendo, sentes que é assim uma vantagem para os homens em detrimento do facto e do fator mulher? Por acaso não. Uma das grandes dádivas do nosso movimento é que é um grande exemplo de inclusão. Para o escutismo, nós olhamos para as pessoas, independentemente do género, da raça, da cultura, da mesma forma. Nós aprendemos a olhar para todos de igual modo. Então, como é tratado um homem dentro do movimento, é a mesma forma como é tratada uma mulher. E como jovem e escuteira, é muito satisfatório, porque o movimento agrega-nos muitos valores, habilidades e competências que nós desempenhamos não só dentro do movimento, mas fora. E a nossa sociedade está exigente, muito exigente, e nós precisamos nos capacitar cada vez mais para atender às necessidades. E o movimento oferece isto, e já há caminho de 11 anos no movimento. Como mulher, eu sinto-me privilegiada de fazer parte desse movimento e poder adquirir tudo isso que faz parte do desenvolvimento e tenho aplicado em outras áreas da minha vida e tem sido extremamente eficaz. Uau, Níria, então tens de convidar mais mulheres, não é? Sim, sim. Já agora todas as mulheres que quiserem ser escuteiras estão abertas, desde os 6 até a última idade, para fazer parte dos voluntários dirigentes, para fazerem parte do nosso movimento e nos acompanhar. É sempre muito bom ter uma mulher de lado também, entende melhor as nossas dificuldades. Percebo. Vamos para a nossa última questão, mas antes de irmos para a nossa última questão, eu queria que vocês me dissessem o que é que mais vos marcou durante esta caminhada como escuteiros? Bom, olha, para um escuteiro, o momento mais marcante é sempre o momento da promessa. Portanto, se perguntares a qualquer escuteiro, vai te responder isso. Depois temos a vivência, né? Várias atividades, há sempre uma em que nós sentimos que parece que o mundo vai desabar. Portanto, eu, por exemplo, eu participei de uma atividade num acampamento do núcleo, na altura, em que, nós não tínhamos percebido que aquele terreno era argiloso, porque, portanto, a aparência da terra enganou-nos na altura da exploração e estivemos aí acampados e caiu uma grande chuva. Aquilo era lama e tal. Havia momentos em que alguns que diziam é melhor levantar o acampamento, mas rapidamente, e graças a Deus, instalou-se a alegria. E olha, eu nessa altura, por acaso, estive na direção, na organização deste acampamento,
E depois nós fizemos um acampamento 2 anos depois para ver se superássemos. Fizemos um acampamento quase perfeito na zona de Ramiros, tinha tudo. E depois fizemos assim um inquérito aos escuteiros, qual dos acampamentos foi até aqui. E os escuteiros diziam que é aquele da chuva. Então é isso. Portanto, e temos outros vários momentos. Mas para o escuteiro, o momento marcante é o momento da sua promessa de escuteiro. Miriam. De um modo muito especial, eu considero a minha última etapa no escutismo, porque estou já na fase terminal, que é a etapa que eu entro para o Comitê Fórum Jovem Escutista. Porque eu sou representante, eu e mais 7 caminheiros, formamos uma equipa de 8 membros, que somos representantes dos jovens escuteiros a nível da região de Luanda. E nós representamos de Lubitos, de 6 anos, como já mencionamos, a caminheiros, a 25 anos. E ser representante dessa moldura humana toda é uma responsabilidade muito grande. Imagina. Mas também é muito satisfatório quando nós conversamos com os nossos irmãos e conseguimos obter deles que gostam do que nós fazemos, que representamos bem e que hoje eu estou aqui, muitos deles estão a ver e certamente quando sair daqui vou receber o feedback deles. E a responsabilidade e a satisfação de ser a mão, os olhos, a cabeça de milhares de escuteiros é responsabilidade muito grande e é muito satisfatório. Então, de certa forma, essa é a minha melhor fase no escutismo. Uau. E é a minha melhor lembrança, certamente. Uau, que bênção. E falas tão bem, os teus olhos brilham quando falas do escutismo. Eu amo, Parece eu amo. que vives o escutismo Muito. E isso é visível quando expressas aquilo que tens feito por todos os escutismos e também aquelas pessoas que tens dirigido. Muito obrigada por nos representares. Obrigada, eu. Kela, que momento mais te marcou e por que razão? Muito bem, como não podia ser diferente, primeiro é a promessa. O ato solene, o meu sim ao escutismo. Portanto, outros momentos são tantos mesmo. 2 que eu gostava aqui de destacar. Primeiro, sempre que eu estou com escuteiros, todo momento que eu estiver com escuteiros é marcante. Porque eu consigo ver o meu eu através do meu irmão. Essa é a doutrina escutista. O escuteiro é amigo de todos e irmão de todos os outros escuteiros. Primeiro. Segundo elemento que, das várias experiências, foi em 2018. 2018, a região de Luanda, a região corresponde à província. A província de Luanda realizou o acampamento regional, o acampamento de todos os escuteiros de Luanda. Aconteceu em Mbanza Congo. Uau. Em Mbanza Congo. E, na altura, estava indisponível por outras tarefas pastorais o assistente regional e assistente espiritual, no caso. Foi-me indigitada essa responsabilidade de pastorear, ser o responsável espiritual dos escuteiros, todos os escuteiros de Luanda, naquela atividade em Mbanza Congo. Postos no local, encontramos algumas situações que precisavam de intervenção espiritual, onde alguém, de facto, tinha de vir trazer uma palavra de conforto, quando já alguém estava a ficar, constrangido com uma outra situação. Diante de tensões altas, temos de ter uma palavra de consolo e, enfim, foi uma responsabilidade daquelas, mas que, com a graça de Deus, não pelo nosso esforço, conseguimos desempenhar com zelo e dedicação. Tão logo regressamos a Luanda, fomos notando, fomos vendo os frutos do trabalho. E até hoje ainda são visíveis as marcas daquele acampamento, pela graça de Deus. Portanto, ficou marcado. Foi tatuado. De facto.
Eu queria agradecer-vos a todos, porque o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Mas antes de irmos, eu disse-vos que seria assim algo muito... Pois. Quando começamos, não, mas flor, e de repente, ainda agora. Mas a pergunta que eu vos coloco, e já para fecharmos aqui a nossa comunicação, que mensagem deixariam ao Papa Francisco se tivessem a oportunidade de falar com ele de maneira direta? Claro está que já não é possível, mas se tivessem, como é que seria e o que vocês diriam ao Papa? Interessante, uma pergunta muito interessante. Olha, existem figuras no mundo que nós temos que ouvir mais do que falar. E o Papa Francisco é uma dessas figuras. É claro que, frente a frente com o Papa Francisco, eu queria ouvir mais do que falar. Porque o Papa tinha aquela característica extraordinária de prender a atenção dos jovens e dos seus interlocutores com uma mensagem fluida e atuante. Então eu queria ouvir mais. Eu faria como jovem, aquele jovem, agora que há um vídeo que está a viralizar, do jovem recém-casado, pergunta ao Papa o que eu casei recentemente, olha, não durmam brigados. Eu faria o mesmo, tanto uma mensagem, colher do Papa, porque ele tinha essa espontaneidade de ter sempre uma palavra. É claro que depois, como bom cristão, devia pedir a bênção do Papa e devia garantir a certeza da minha oração pelo seu pontificado. Amém. Muito forte. Miriam, o que é que gostarias, o que é que falarias caso tivesses esta bênção? Essa pergunta é muito... muito profunda, né? Muito profunda. Certamente todos nós queríamos falar muita coisa para o Papa, porque estar diante da presença do líder máximo da Igreja é realmente entusiasmante. Mas, assim, de uma forma muito resumida, eu agradeceria por ser esse pastor muito próximo das suas ovelhas, muito atuante naquilo que fazia, sem limites nas suas expressões, na sua mensagem, e ser muito próximo aos jovens e trazer esperança para os jovens quando diz que nós somos a esperança de uma igreja viva. Essa é uma responsabilidade que aplica aos jovens, e então eu agradeceria por ser esse pastor e esse exemplo de fé, de ser humano, além de ser ligado à fé, mas esse exemplo de ser pessoa, de nos transmitir que é ser humano como nós, é uma pessoa. Então, a palavra seria gratidão ao Santo Papa. Acima de tudo, não é? Por tudo, gratidão por tudo. Que ela? Muito bem. A palavra de Deus vai dizer-nos que aconselha que se tens 100 ovelhas e das 100 perdeu uma, deixa as 99 e vá à procura de uma. E nós temos um Papa que depois vai dizer que precisamos sentir o cheiro das ovelhas, para dizer que, ao fazer o paralelismo dessa mensagem do Papa e o que o Evangelho nos traz, eu diria que o Papa, Santo Padre, olho para o Senhor. Eu não preciso ler mais a Bíblia, porque o Senhor é o Evangelho vivo. Papa Francisco é o Evangelho vivo. Portanto, o seu ser e o estar transmitem o Evangelho. Então, não preciso ler a Bíblia, porque quando olho para o Senhor... Muito obrigada. Quanta profundidade! Eu quero agradecer-vos pela maneira como trazem aqui esta comunicação. Sabemos nós que estamos a viver um período de luto. A Igreja Católica vive um período de luto e daqui a, acho que é um mês, vai acontecer a cerimónia que merece o Papa. E nós conseguimos trazer essa comunicação numa linguagem muito descontraída e conseguimos fazer com que as pessoas aí em casa, espero eu, que sintam-se também abraçadas e que, eu costumo dizer, quando as pessoas morrem, a princípio, nós choramos, mas depois precisamos alegrar e celebrar aquilo que eles deixaram. Então que nós continuemos a celebrar as palavras bonitas e a Bíblia, que foi realmente o Papa Francisco. Obrigada por terem vindo. Obrigada. Essa palavra está para servir. Pois. Há algum gesto assim? Deu aqui um gesto assim que muito usam? Exatamente. Qual é? Este sempre está para servir. Portanto, é o gesto que nós usamos para saudar
Este gesto nos lembra os 3 princípios: dever para com Deus, dever para com os outros, dever para consigo próprio. É o gesto que nos lembra a nossa promessa: cumprir os meus deveres para com Deus, a igreja é a pátria, auxiliar os meus semelhantes em todas as circunstâncias e obedecer à lei de escuta. E aqui os dedos vêm nos dizer que, olha, o mais forte protege sempre o mais fraco. Uau. Pois. Profundo. O mais forte protege sempre o mais fraco. Pois. Então aqui vais proteger-nos a todos. Estão protegidos. Obrigada mesmo. E Oi. nós estamos a chegar ao finzinho desta nossa conversa boa. Foi uma conversa muito descontraída, foi entre jovens e jovens que realmente entendem aquilo que é espiritualidade, aquilo que é a palavra de Deus, e mais do que isso, são jovens que foram incumbidos uma responsabilidade de serem diferente. É muito forte, mas sim, são realmente o sal na terra e luz do mundo. É isso que se espera. Que você em casa tenha se sentido impactado. Se quiser fazer parte, nós vamos passar em rodapé os contactos aqui dos responsáveis. Pode ligar e pode fazer parte desta Associação de Escuteiros de Angola. Ponto final. Eu quero agradecer mesmo profundamente aos meus convidados, Francisco Longuenda. Um obrigado especial aqui ao Santos Schiala e a Níria Micolo. Partilharam connosco aquilo que entendem o significado, na verdade, do Papa. Nós voltamos a estar juntos certamente em próximas ocasiões, provavelmente. Eu creio que os nossos convidados voltam. Eles voltam para nos falarem mais daqui a quando estivermos próximos do momento de fúnebre do Papa. Eles podem voltar para cá e nos vão falar mais coisas. Então fiquem ligadinhos à Angop. Fiquem com paz e com Deus. Hoje é um bom dia para refletirmos sobre a vida. O que é que temos feito, o que é que queremos, e quando não mais cá estivermos, o que é que os que ficaram ou que ficarão se vão lembrar de nós. É para refletirmos juntos. Até já. Angola 50 anos. Preservar e valorizar as conquistas alcançadas, construindo um futuro melhor. Governo de Angola.